Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, com alegria, estamos hoje no dia do nosso estudo do Evangelho de São Lucas para celebrar o Natal com Jesus, sabendo quem é Jesus, que vamos comemorar o seu nascimento nesta data magna da cristandade. Hoje vamos ver o capítulo 7 do Evangelho de São Lucas. Mas antes, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 7. O servo do centurião. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse o curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: Ele bem que merece que lhe façais esse favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando esses homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele: Ide anunciar a João
o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem pedras preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a tua face, ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo-o todo o povo, e mesmo os publicanos deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Desculpas dos incrédulos. A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns para os outros, dizendo: tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis: está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. A pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume, e estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés. Mas esta mulher, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vá em paz. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez,
eu sugiro que você pegue a sua Bíblia e estude esse capítulo novamente, ou reveja o vídeo pausando a cada versículo para que você possa entender e receber a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus no Evangelho de São Lucas. No próximo vídeo veremos o capítulo 8. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras, a sua palavra entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.